essa maravilhosa reflexão no nosso querido irmão Leovaldo a respeito do Criador. Deus, eis que eu acredito é uma dúvida, até hoje mesmo, a todos nós, que é Deus. A doutrina espírita nos traz assim maravilhosos esclarecimentos a respeito do Criador, mas ainda assim não compreendemos. Interessante observar, meus irmãos, que para compreender Deus exige esforço. E junto com esse esforço vem a nossa elevação espiritual. Só assim conseguiremos um dia compreender um pouco que é Deus. Irmão Leovaldo explicou muito bem, deixou muito bem claro. Obrigado, irmão. De que hoje enxergamos o Criador de uma maneira bem diferente de alguns tempos atrás. Aquele Deus ditador até às vezes, né? Escutava-se falar sempre, até hoje ainda se escuta, tenho temência a Deus. Então, agradecemos sempre a doutrina que nos explica que Deus não é para ser temido. A gente tem que respeitar. Ele é sinônimo do amor. Então, para senti-lo, para conhecê-lo, exige nosso desenvolvimento espiritual, meus irmãos. Nos tornando cada vez melhores a cada oportunidade, a cada dia, envolvendo-nos nesse bálsamo de amor provindo sempre do alto, pelos emissários espirituais que procuram sempre controlar o ambiente em que convivemos, manter harmonizado. Esforço, meus irmãos, desenvolvimento espiritual. Quem não quer senti-lo? Por quê? Somos todos membros, somos todos integrantes da obra, da criação, da obra de Deus. Quantas vezes nos sentimos excluídos, sozinhos? Eu estou só, não tem ninguém ao meu lado. Cuidado, nunca estamos sós. Sempre teremos alguém, e principalmente um grande irmão espiritual ao nosso lado, nos envolvendo. Por quê? Somos a obra da criação, somos todos parte disso. Todos, do universo. Não vamos nos ater somente ao planeta Terra. Fazemos parte da criação. Se é a criação do universo, nós fazemos parte disso também. E temos parte em manter, ajudar e auxiliar o equilíbrio do mesmo. Pensemos então muito bem no que Jesus nos disse, que nós somos deuses e também podemos fazer tudo o que Ele pode e muito mais. Estão nos trazendo o conhecimento de que a certeza de que não existe efeito sem causa, nos leva à conclusão de que todo efeito inteligente que não foi concebido pelo homem provém do hálito criador de Deus. Vale ressaltar, meus irmãos,
que até mesmo as coisas materiais feitas pelo homem são inspirações emanadas por Deus. Todas as invenções, todas as descobertas, tudo é com a permissão do Criador. Às vezes achamos que inventamos algo, criamos algo, mas não, fomos induzidos a isso pelos benfeitores, na qual o Criador direcionou aquela determinada pessoa a descobrir a lâmpada, o fogo, a eletricidade, enfim, até chegarmos nos tempos atuais de internet e toda a tecnologia. Tudo com a permissão do Criador. Tudo. No livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, possui uma lição de número 54, intitulada de A Videira, que é um estudo em cima de um versículo do Evangelho de João. Palavras de Jesus, capítulo 15, versículo 1. Onde João cita palavras de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós todos. Desígnios que permanecem insondáveis. Por quê, meus irmãos? Porque ainda não temos a capacidade de compreender, na essência, o Criador. Somos ainda aprendizes, bebês, engatinhando, buscando compreender até a nós mesmos, quiçá ao Criador. Mas, pelo amor divino, pelo amor de Deus, criaram-se todos os seres. E pela sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado universo. Então, essa sabedoria divina, que não está somente restrito ao planeta Terra, universo, ou muito mais, sabedoria. Ainda pensamos como Deus, aquele velhinho barbudo, como o Leovaldo disse, um ancião cheio de conhecimento, humanizando Deus. Mas não tem problema. É a nossa condição atual. É a nossa condição. A gente gosta sempre de comparação. Não tem problema. Mas devemos compreender que Deus, meus irmãos, está muito acima de uma figura humana. Aqui ele cita, pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina, não pode procurar penetrar no segredo da grandeza divina. Nossa condição aqui na terra, meus irmãos, infelizmente, não nos permite, e mesmo que nos fosse falado, não compreenderíamos. Não chegamos ainda a esse estado, esse nível espiritual. O Pai, Deus, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Mesmo assim, diante de toda a nossa imperfeição, toda a nossa ignorância, o Criador sempre nos envolve, olha por nós, mesmo achando-nos que estamos sós, desamparados. Ele é a alma de tudo,
a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, que é este local onde fomos destinados a aprender, o planeta Terra. É onde encontra o nosso nível espiritual e é onde realmente iremos aprender, continuar a aprender, porque já aprendemos muito até hoje, na nossa existência, desde a nossa criação. A gente fala que somos ignorantes, meus irmãos, porque nós ainda estamos embrutecidos pelo homem velho que vive, habita dentro de nós, aquele homem milenar, aquele que quando nós somos criados por Deus. Então, muitos desses sentimentos ainda possuímos dentro de nós. Por isso a gente diz ignorância, mas não é a ignorância bruta, né? É a ignorância de entendimento. Então, o planeta Terra é o nosso lugar sagrado para a gente aprender ainda mais a nos aprimorar espiritualmente, burilando nossos defeitos, convidando o homem velho que existe dentro de nós a conhecer melhor os dias de hoje, os dias atuais, ou melhor dizendo, conhecer melhor a Jesus. Mas foi há 2000 anos atrás, Marcelo, que ele veio para cá. Sim, continua entre nós. Mas o que são 2000 anos, meus irmãos, para seres eternos? Será que não somos mais velhos do que isso? Será que a nossa criação não foi há muito mais tempo do que isso? Mas o planeta Terra é a nossa escola. E é aqui que permaneceremos e temos ainda o privilégio de acompanhar uma transição planetária. Uma transição planetária. Que privilégio. Aos irmãos que não sabem, transição planetária é quando um orbe, um planeta, um mundo, sobe de nível na escala espiritual. O mundo. E assim só permanecem nele aqueles que acompanharem esse processo evolutivo. Tá legal? Então, no planeta Terra, Ele é o dono e supremo dispensador, distribuidor. Deus cuida de tudo. Por que que funciona a natureza do jeito que funciona? É o acaso? Não. É Deus. A fauna, a flora, o ser humano. É Deus. Ele controla, precisa tirar um pouquinho daqui, põe ali. Ele controla. Onde há mais necessidade. Ele distribui os bens naturais. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Então, a nós, meus irmãos, compreender Deus é complicado, é difícil. Mas temos o que aos nossos olhos mais próximo de Deus possamos dizer que é
Jesus, o Cristo de Nazaré. Jesus, nosso modelo e guia, é o que podemos, por assim dizer, sentir e ver ao mais próximo do que é Deus. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. Porque na grande verdade, meus irmãos, nós enxergamos, ou a grande maioria de nós, enxergamos como penitência o planeta Terra. Mas é a nossa escola, a nossa faculdade, é o local onde passamos de série, adquirimos conhecimento, adquirimos elevação espiritual, escola. Por que tanto sofrimento? Tudo se faz necessário, meus irmãos. Talvez muitos necessitem aprender com a dor. Mas não cabe a nós julgar isso. Cabe a nós nos preocuparmos conosco mesmo. O porquê dos porquês que acontecem em nossas vidas. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Reconhecer a nossa condição, meus irmãos. Vejam a necessidade do olhar no espelho e enxergar o Marcelo. Eu sou o Marcelo, olhando diretamente no espelho, enxergando a si mesmo. Isso é muito importante, meus irmãos. Tem pessoas que se consideram elevadas, superiores, iluminadas. Meus irmãos, se estamos encarnados aqui no planeta Terra, o único que tinha esses atributos foi Jesus. No mais, estamos aqui para aprender a, quem sabe um dia, nos tornarmos um anjo. Aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Imaginemos hoje o que seria de nós se não tivéssemos, há 2000 anos atrás, a presença do Cristo e tudo que Ele fez. Nós devemos tirar de nossos pensamentos, porque eu sei que existe ainda isso, ao lembrarmos de Jesus, é a cruz, é o sofrimento. Isso ainda, meus irmãos, é enxergar o mal. Quando prestemos mais atenção no que Ele nos trouxe e não do que Ele passou, sofreu, aí sim começamos a aprender e compreender todo o ensinamento que Ele veio nos passar e que nós
2000 anos ainda relutamos em compreender, em aceitar Jesus em nossas vidas. Porque amor é perdão, é caridade. Vivenciar o Cristo é uma necessidade de cada um de nós. Por isso que Deus nos enviou esse irmão tão querido. Porque até então, como mesmo o Leovaldo disse, tínhamos presença de profetas, né? Mas quando veio o Mestre, operando seus milagres, sua conduta, suas palavras, mudou toda a humanidade, do antes de Cristo e o depois de Cristo. Então é o que costumamos dizer, que Deus nos mandou seu Filho tão querido para abrir os nossos olhos. Veja a bondade do Criador. Da sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Todos os trabalhos, meus irmãos, voltados ao bem, são trabalhos realizados em nome de Jesus. Porque tem a influenciação dele e de todos os seus irmãos benfeitores espirituais. Alimentados então por esta fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. É claro, como eu disse anteriormente, Jesus é nosso modelo e guia. Quantas e quantas vezes temos dúvidas e não paramos para pensar o que Jesus faria no nosso lugar? A gente pensa, o que meu pai ia fazer, minha mãe, o vizinho, mas nós nunca pensamos o que Jesus faria no meu lugar nesse momento. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida, o pão vivo das almas. Nosso querido irmão Jesus, nosso mestre, o Cristo de Nazaré. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. As palavras de Jesus, direcionado a nos esclarecer sobre Deus, nosso Pai. Ele é o Senhor supremo e Criador de todo o universo. E os ensinamentos de Jesus, no entanto, tornaram-se ainda mais claros quando, em resposta à primeira pergunta de Kardec nos Livros dos Espíritos, o que é Deus? Os Espíritos nos orientaram que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo, meus irmãos, é criação de Deus. Tudo. Todo este universo, hoje ampliado aos nossos olhos pelos poderosos aparelhos da ciência que nos permite ver as estrelas mais distantes e estudar os menores elementos que constituem a matéria, é obra do Criador.
Então, como eu disse, né, anteriormente, Ele é o Criador. Ele permitiu, se podemos dizer assim, ter internet hoje. Ah, mas que foi Ciclano que criou. Não, ele não criou, não. Foi permitido a ele mostrar para a humanidade, porque nós chegamos a um certo nível de compreensão, de inteligência, ou quem sabe também um pouquinho elevação espiritual do ser humano, aí sim permitiu nós termos internet. Assim foi com o telefone, com a luz elétrica, com o fogo, com a roda, tudo com a permissão do Criador. Imensa, portanto, é a nossa responsabilidade como criaturas conscientes dessas realidades, pois devemos, por isso, assumir o compromisso íntimo de zelar pela imensa obra divina, uma vez que somos partes integrantes dela. Então a nossa parte, meus irmãos, é o quê? Cuidar da vida do vizinho? Falar para o nosso irmão que ele tem que vir na casa espírita? Não. Nosso trabalho é nosso desenvolvimento espiritual. Combatermos a quem? Aos nossos inimigos? Não. Combatermos a nós mesmos. Superar as nossas dificuldades, pois todos nós sabemos o que trazemos dentro do coração, seja de bom ou seja de não tão bom assim. Sentimentos arraigados dentro de nós, todos temos. E é isso, exatamente isso, meus irmãos, que Deus quer, que Deus nos criou. Por quê? Nos tornando pessoas melhores, nós colaboramos com o universo a ser um local melhor. E que possamos colaborar com este planeta, ao passar por todo esse processo, que possamos ser dignos, merecedores de permanecermos aqui, reencarnarmos aqui num planeta tão abençoado como o nosso, tão rico, tantos recursos. Queremos sentir um melhor Deus, meus irmãos? Trabalhemos então nossos sentimentos. Só assim conseguiremos sentir mais próximos dele. Como fazê-lo? Jesus. Sigamos Jesus, de coração, de peito aberto, compreendendo nossas dificuldades e superando a cada dia, a cada passo, um pouquinho melhor que o dia anterior. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que essa videira possa sempre nos abençoar. Jesus, o Cristo de Nazaré. Esforcemo-nos, irmãos. Vale a pena cada sacrifício, cada mudança de pensamento, de atitude, de palavra e de olhar. Vale a pena, meus irmãos. Nós seremos os maiores beneficiados no final das contas. Elevemos então novamente nossos pensamentos a Ele, nosso Mestre Jesus. Obrigado, querido, por nos permitir estar presentes aqui hoje, reunidos em Seu nome,
recebendo todas essas elucidações edificantes, a que possamos nos sentir sempre impulsionados a seguir os teus ensinamentos, Mestre querido. Abençoa cada irmão presente aqui neste local, encarnado e desencarnado. Agradecemos também aos queridos irmãos dirigentes espirituais desta casa, os quais comandam todas as atividades, sejam físicas ou espirituais, deste hospital abençoado de almas. Muito obrigado, irmãos, pela harmonização deste ambiente, por aliviar nossos sofrimentos, com esse fluido abençoado que sentimos ao adentrar nesta casa. Muito obrigado ao Todo-Poderoso Deus por tudo que temos e por tudo que somos e por todas as oportunidades que nos aparecem a cada instante de nossa existência, que possamos aproveitar sempre para nos tornarmos, quem sabe um dia, espíritos melhores. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Jesus, continua conosco, hoje e sempre. Que assim seja.